E aí, galerinha do nível 4, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma aula especial, hein? Ou seja, que nós vamos produzir hoje uma pequena frase harmônica e melódica, usando todos os conhecimentos que a gente vem desde o começo aí, os conhecimentos rítmicos, os conhecimentos sobre forma de compasso, sobre figuras rítmicas, tempo forte, parte forte, tempo forte, parte forte, tempo forte, fraco, essas coisas. Também a questão da células rítmicas, né, e tudo mais. E a parte, né, das alturas, que envolve tantas escalas, né, como a construção de acordes, né, tríades, tétrades. A gente falou também da questão das funções dos acordes, falamos de tipos de cadência, tudo isso a gente vai usar agora, tá? É um apanhadão geral da nossa, do nosso trabalho, tá? E isso vai chegar nesse foco, não só para análise, né? Vamos dizer assim, você pegar a música, como a gente fez aí já na aula passada, analisar, olhar, falar, nossa, o cara fez isso, aqui tem um acorde tal, ele é o quinto grau da tonalidade, está assumindo a função dominante, é um momento cadencial, não é, e tem umas notas ornamentais na harmonia, tem notas ornamentais na melodia. Então tudo isso que a gente falou até agora, a gente vai juntar para começar com, para não é fazer composição, mas tentar construir uma linha melódica que tenha coerência com a sua linha harmônica, ou seja, a relação entre melodia e harmonia, né? Então é bem importante a gente entender que a ideia de melodia, o que que é? Alturas mais ritmo, né? Isso é o que constrói o que a gente chama de melodia, alturas e durações. E essa construção dessa sequência está regida por uma ordem que a gente chama harmônica, né? Ou seja, quais são as notas que vão dar sequência nessa melodia? Existe um contexto harmônico que está sendo obedecido pela melodia. E a harmonia, que é os acordes a princípio, que vão acompanhar essa melodia, são justamente, só estão deixando mais claro essa linha que já essa ordem, né, essa sequência que está já na melodia. Então a relação delas é muito próxima, né, da melodia e da harmonia, elas estão muito uma intrincada, é uma relação bem intrincada, ou seja, uma está muito próxima da outra. A gente separa só por fins pedagógicos, né, de visualização tal, e tudo mais. Mas no fim, as duas têm, né, estão juntas. O ouvido ouve tudo ao mesmo tempo. Então vamos ao nosso trabalho de hoje. Primeira coisa a se fazer então, antes de começar, quer dizer, não é uma primeira assim, tem que ser assim. Você pode começar por onde você quiser. Você pode de repente fazer uma melodia, depois colocar uma harmonia, ou fazer uma harmonia e depois fazer a melodia, tanto faz, tá? Mas a gente vai trabalhar os nossos conceitos, né? Tudo que a gente trabalhar. A primeira coisa aí é pensar, por exemplo, numa ideia rítmica, nas coisas rítmicas. É a primeira coisa que eu vou querer que você faça, tá? Então, primeira coisa é pensar qual vai ser o compasso que você vai usar, né? Se ele vai ser simples, se ele vai ser composto, tá certo? E, portanto, qual vai ser a medida desse compasso, né? Se ele vai ser um quaternário, se vai ser um ternário, se ele vai ser um binário, tá bom? E aí depende do tipo de música que quer fazer. Nós vamos aqui fazer uma coisa bem simples, tá certo? Então nós vamos usar aí a fórmula mais, como é que eu vou dizer assim, a mais tranquila de se trabalhar, né? O compasso, que é o binário simples, tá? E qual vai ser a unidade de tempo? É a famosa, certo? Unidade de tempo semínima. Vamos usar assim. Então vamos lá, coloque a forma de compasso. Estou colocando aqui, vai ser 2 por 4, tá bom? Bom, antes eu esqueci de dizer isso, né? Se você tiver um software de música, existe um software aí que é grátis, né? Que você não paga nada, você baixa na internet, chama MuseScore. Acredito que muitos já estão bem cientes disso, né? Desse software. Mas se você não, busque aí, chama MuseScore, tá? E aí você pode baixar e ir aprendendo a mexer, tem vários vídeos aí na internet ensinando, para você fazer isso já no MuseScore, tá? Se você não tem, se não trabalha com isso, não tem problema, faça no caderno e me mande a foto do caderno para eu corrigir, não tem nenhum problema. Mas é legal você fazer no MuseScore, por quê? Porque você consegue ouvir o que você escreveu, né? Então isso é muito bom. Tá certo? Agora, se você toca um instrumento harmônico e consegue cantar a melodia e tocar harmonia, ou piano, também é legal, é ótimo, é melhor ainda, tá? Ou pode
depois tocar com algum colega, um faz a parte da melodia, outro faz a harmonia, sei lá, tá bom? Mas é legal o software porque ele ajuda a gente a ter uma noção do que estamos fazendo. Bom, seguindo em frente, então, a primeira coisa, escolhemos aí a métrica, né? Ou seja, 2 por 4, né? Um compasso binário, binário simples com unidade de tempo semínima. Isso aí já dá uma estrutura para a música que eu vou fazer, já é bem claro, tá certo? Depois disso, gente, que você fez, a gente pode, aí são vários caminhos, mas eu vou dar umas diretrizes para vocês. Escolheu a forma de compasso, você vai escolher agora uma frase rítmica como ideia para se manter. É muito comum na construção, né, das músicas, na parte harmônica e na parte melódica, existir uma coerência rítmica, que a gente chama. Ou seja, você tem uma frase, uma pequena frasezinha rítmica que ela fica se mantendo na música inteira, tá? Dei exemplos aí já do Garoto de Ipanema, por exemplo, você tem um você tem essa rítmica, né, que vai acontecendo, ou seja, o mesmo ritmo só vai mudando as notas, tá? Isso chama-se motivo rítmico. Então a gente vai escolher um motivo rítmico. E aí você pode fazer o que você quiser, tá? Lembra, o que eu preciso saber para construir um motivo rítmico? Eu preciso saber quais são as células e grupos possíveis dentro do compasso. No caso aqui, o compasso simples, tá certo? Então eu tenho que conhecer toda essa linguagem do compasso simples. A gente fez muita coisa aí. Mas vamos escolher coisas simples, tá certo? Então eu vou anotar aqui, mesmo ainda numa nota só um pequeno motivo, uma ideia simples. Então eu vou fazer uma coisa bem simples, ó. Vou fazer uma semínima, vou começar com uma semínima, depois vou pôr 2 colcheias, já que o compasso é binário, certo? E isso vai ser o meu motivo rítmico, a minha ideia rítmica que vai gerar a minha música, tá? Que vai gerar a melodia da minha música. Ela sempre vai ter essa rítmica, tá certo? Bom, muito bem. E aí eu vou usar sempre 4 compassos. E o último compasso aqui vai ser um compasso de finalização. Então eu vou colocar uma mínima aqui para finalizar o compasso, tá? Finalizem aí com uma nota longa, tá bom? Bom, está aí agora, eu tenho um motivo rítmico para minha melodia, né? Já está bem claro, a parte rítmica já está toda bem feita. Agora eu vou para a parte das alturas, das notas. O que eu preciso escolher agora? Eu preciso saber algumas coisas importantes. Ó, essa é uma frase, ela tem 4 compassos, ela tem toda a sua métrica. Eu já sei que ela vai começar no compasso 1 ali, vai terminar no quinto, tá? E isso tem que ter um arco, né? Ele começa e volta. Então eu vou escolher uma coisa aqui que é muito importante, que a gente chama de movimento. Lembra lá do movimento harmônico? De patamar do meio, patamar de cima. Como é que vai ser esse movimento? Né? Eu vou começar onde? Eu vou começar na tônica, né? A gente já sabe o que é isso. Eu vou para subdominante, depois vou para dominante, tá certo? Eu vou escolher isso. Então, ó, a princípio eu vou fazer o seguinte, para que não fique muito claro. Eu vou por assim, ó, no primeiro compasso, eu vou começar onde? É a sua escolha, tá, gente? É a escolha sua. Eu vou começar na tônica. Então eu vou por aqui, ó, que eu vou começar na tônica, eu vou marcar tônica para esse primeiro compasso. Depois, no segundo compasso, eu vou fazer o quê? Eu vou continuar na tônica ou vou fazer um movimento? Tanto pode ser, tá certo? Eu posso fazer a tônica relativa, se eu quiser manter na tônica. Lembra que a gente viu tudo isso, né? Então, posso fazer tônica, tônica relativa. O que isso acontece? Mantém o mesmo patamar, não tem movimento nenhum, mas varia o timbre, que é legal também, tá certo? Beleza? Então, tônica. Vou fazer aqui, por exemplo, tônica relativa, que a gente já aprendeu. Depois da tônica relativa, eu vou fazer um outro, como é que se fala? Uma outra função, para não ficar na mesma função o tempo inteiro, né? Então vou pôr aqui uma subdominante, certo? Então põe uma subdominante aqui, pode ser subdominante relativa, se eu quiser, pode ser subdominante. Vocês aqui que sabem aí, tá? Ou poderia ser a dominante já também, por que não, certo? Então vou pôr assim, tônica, tônica relativa, subdominante, depois eu ponho a subdominante relativa, por exemplo, para dar um movimento. Aqui, ó, subdominante relativa. E lembrando que eu vou chegar aqui
eu quero finalizar a minha música. Então, aqui tem que ser tônica, ó. Tem que ser o tônica aqui. E aí, para fazer cadência, o que eu tenho que fazer? Antes da tônica, eu posso pôr aqui nesse lugar a dominante. Opa. Aqui, ó. Põe a dominante. Ah, mas aí você dividiu duas funções no compasso. Nenhum problema, tá, gente? Você pode fazer o que você quiser. Você poderia dividir aqui também. Tá bom? Agora, existe um padrãozinho aí que é bem comum, que conforme vai chegando próximo da cadência, do momento cadencial, da finalização, a gente faz o quê? A gente começa a movimentar mais rápido. É um padrãozinho, tá? É uma coisa que tem aí, que acontece em muitas músicas. Mas isso não precisa ser exatamente assim, tem que ser só assim que é o certo. Não tem nada certo e errado. São padrões que a gente usa, observa nos mestres, né? Como eles fazem, e você fala, nossa, ele faz assim. E a gente usa também. Mas não vai ser o nosso caso aqui. Então, ó, tá aqui, já dei uma definida aí no movimento, né, ó. Onde eu tô no chão, segundo compasso, mantive no chão, depois no terceiro compasso eu fui pro patamar do meio, mantive no primeira parte do quarto compasso e subi no máximo, né, que é a dominante, certo? No último tempo do quarto compasso e caiu de vez, que é a cadência, cair, né? Aí ele volta para tônica. Então tem um movimento assim que sai do chão, vai subindo até o máximo e cai. Um movimento muito comum. Eu poderia começar no meio, por exemplo, descer, depois subir para o meio de novo. Vocês entendem? Você tem que imaginar essa linha, como é que ele está caminhando. Você vai ver que é bem fácil. Agora, é bem comum nas frases começar na tônica e terminar na tônica. Esse é o que o ouvido vai falar assim, ah tá, agora eu sei bem que tom que está a música, porque eu ouvi a tônica e terminei a tônica. Mas nem sempre é assim, tá? Pode começar em outros graus aí também. Agora, para finalizar, tônica. A gente já sabe disso, beleza? Então, maravilha, ó, gente. Aí eu escolho, depois que eu pensei nisso, eu escolho o tom que eu quero escrever a música. Que tom que eu vou escrever? Pode ser Ré maior, pode ser qualquer tom, tá certo? Vamos no o tom mais amigo, que é o Dó maior, certo? Vamos fazer uma tonalidade maior, então. Dó maior. Qual a armadilha para Dó maior? Nenhum acidente. Então tá aí. Tá escrito, tá já certinho a tonalidade. Já tenho boa parte aí da minha composiçãozinha aí, da minha escrita, né, da melodia acompanhada, tá certo? Agora eu vou definir, portanto, então, de forma já chegando ao fim, as notas da melodia, tá? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui essa primeira nota. A nota, a função que eu tenho é tônica. Essa nota está em tempo forte? Ela está em tempo forte. Então agora vamos lá. Notas ornamentais melódicas ou não. Eu tenho que pensar o seguinte, se ela está em tempo forte, eu tenho que pôr uma nota da tríade, é bem importante. Né? Para quê? Para que não haja dissonância ali, com a harmonia que eu vou pôr lá embaixo. Então eu posso começar pondo Dó, por exemplo, que é a fundamental. Posso pôr o Sol ou posso pôr o Mi. Você que escolhe onde você quer começar. Tá bom? Então eu vou escolher aqui, ó. Eu vou começar no Sol, tá? Escolha, você que sabe aí. Aqui vai se manter ainda, né, como é que se fala? Vai se manter ainda na tônica. Então aqui ainda é tônica. Eu tenho que pensar, eu tenho duas notas, uma no tempo, na parte forte do tempo e uma na parte fraca. E aí lembre o seguinte, eu posso fazer tudo nota do acorde. Posso fazer assim, ó, por exemplo. Tá tudo nota do acorde. Sol, Dó, Mi, ó. Tudo da função, né, que é tônica. Então, o que isso vai trazer para a minha melodia? Vai trazer um arpejo. Fica um pouquinho... Não é que fica ruim, né? Que nem eu dei exemplo lá já dei exemplo do Samba Lelê. Você vai fazer uma música bem simplesona. Você tem notas do acorde na melodia, ó. Aí depois... Que é o quinto grau. Então é 1, 5, né? Ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. E aí faz... Do, Mi, Sol, é o Samba Lelê. Depois que é Ré, Fá, no acorde de Sol. Ou seja, ele não tem nenhuma nota ornamental melódica nessa área. Ele só está tocando nota do acorde. Ou seja, dá para fazer música assim? Dá. Mas lembra que perde o quê? Perde em timbre, né? Em coloridos, né? Essa melodia fica um pouco mais... Essa relação melodia-harmonia fica um pouco mais simplificada. Não é feia, é simplificada, tá bom?
Então, mas eu quero trabalhar os conceitos. Se você que escolhe, se você quiser fazer só a sua melodia arpejada, você vai ver que funciona, não tem nenhum problema. Eu quero pôr uma nota ornamental. Então tem várias possibilidades. Ó, eu posso tocar, por exemplo, uma nota. Eu vou pensar assim, eu quero uma apogiatura. Eu vou com a clareza, eu quero pôr uma apogiatura. O que é apogiatura? A nota vem no tempo forte, né? Na parte forte do tempo. Então, por exemplo, eu posso pôr uma nota Si, por exemplo, aqui, e depois o Dó. Ou seja, nessa parte forte do tempo, eu tenho o Si, que vai ser uma dissonância aqui, logicamente que lembrando que eu estou considerando aqui a tríade, né? E isso depois é uma relação que eu tenho quase que se manter, né? Porque para ficar com a mesma estética, tá? Ou seja, eu estou considerando a tríade como nota básica, mas eu poderia considerar a tétrade. E se eu considerar a tétrade, o Si já não é mais uma nota tão dissonante assim, tá? Aí seria legal fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Ó, eu coloco o Ré, ele ataca o Ré na cabeça e resolve no Dó, né? Que é a nona resolvendo na tônica. Então eu vou por assim por enquanto, tá? Essa é a minha opção aí para esse melódica para esse primeiro tempo. Então o que eu tenho aqui? Uma nota do acorde, eu já tenho uma ornamentação melódica que a gente chama de apogiatura, né? E uma nota do acorde, resolvido esse primeiro compasso. Já agora eu vou para o segundo compasso. Qual é o acorde que vai estar aqui? Tônica relativa. Quem é a tônica relativa? O Lá menor, certo? Nesse tom aí é o Lá menor. Então, eu tenho as notas do acorde, Lá, Do, Mi. Essa primeira nota aqui, ela pode ser uma nota do acorde, pode ser uma nota fora do acorde, certo? A gente é que define, ok? Então, eu vou fazer uma nota fora do acorde aqui, nessa cabeça do tempo. Ah, professor, mas é cabeça do tempo, tempo forte. Ué, nenhum problema. A gente tem uma nota aqui que é assim, uma nota ornamental. A gente chama ela de apogiatura. Eu já usei ela ali, tá? Agora, eu posso usar outra apogiatura se eu quiser, mas, puxa, não, vou repetir a nota ornamental. Então, beleza. Eu vou fazer outra nota, outra forma de nota ornamental. Quais são as possíveis? A gente tem escapada, a gente tem notas livres. Aí lembra que notas livres, se eu estou trabalhando dentro de uma harmonia mais simplificada, pode ser complicado trabalhar com notas livres, tá certo? Então, veja aí, né, a estética aí. Mas vamos dentro das primeiras lá. Lembra quais são as primeiras? Nota de passagem, bordadura e apogiatura. Beleza? Então dá para fazer uma bordadura aqui? Não dá porque está em tempo forte, lembra? A bordadura tem que ser em parte fraca do tempo. Dá para fazer uma nota de passagem? Também, nota de passagem é parte fraca, não dá. Então se está em parte forte, só pode ser apogiatura. Se eu quiser, portanto, então, uma ornamentação melódica aqui, eu vou ter que fazer só apogiatura. Não dá para fazer outra. Então, eu não vou enfiar duas apogiaturas aqui uma seguida da outra, tá? Eu vou fazer essa melodia caminhar para... Não, vou fazer. Ponto. Vou deixar o Si aqui, ó. Si, tá? Nota Si, portanto, é uma apogiatura, no tempo forte. Ela tem, então, que resolver depois, ó. Lembra? Ela pode resolver abaixo ou acima. Eu vou pedir para ela resolver abaixo, para não repetir o Dó que já apareceu lá. Então, ela vai tocar essa apogiatura aqui e ele vai resolver aqui no Lá. Beleza? Então, aqui eu tenho uma apogiatura do Ré resolvendo no Dó, uma apogiatura do Si resolvendo no Lá. E agora eu vou pôr uma nota de passagem, ó. Esse Sol aqui está em tempo fraco, né? Ou seja, essa nota segunda, aqui já está resolvida, está em tempo fraco, ó. Parte fraca do tempo. Então dá para fazer bordadura, dá para fazer nota de passagem com ela. Então eu vou colocar um Sol, porque o Sol é uma nota, né, sétima do acorde aqui, eu vou considerar ele como nota de passagem. Então se eu for fazer uma nota de passagem, isso aqui tem que chegar no Fá. Por que tem que chegar no Fá? Porque primeiro que é nota importante no acorde subdominante, e depois que esse Sol aqui está entre o Lá, que é a nota do acorde aqui, e o Fá, que é a nota do acorde aqui, ó. Então isso é nota de passagem. Agora, se eu quisesse uma bordadura, eu voltaria para o Lá. Por quê? Porque Lá, Sol, Lá, ó, faz o movimento da bordadura, lembra? Parte da nota, desce ou sobe para uma nota vizinha e volta para a mesma nota. E a mesma nota aqui já é terça do acorde subdominante. Então tá tudo dentro. Lembra que tem que resolver numa nota do acorde, uma consonância, não pode ser
Uma bordadura não pode sair de uma consonância e ir para dissonância e virar outra dissonância. Isso não é bordadura. Então tá aqui, ó, tô desenhando a minha melodia dessa forma, pensando já nas suas funções e dá tudo certinho. Então eu tô no acorde de subdominante aqui. Cheguei num Lá, certo? Aí eu vou fazer uma coisa que é muito comum aí nas músicas. Eu vou repetir um padrão, ó. Tá vendo que tem um salto aqui? Sol, saltou pro Ré, depois vem pro Dó. Eu vou fazer esse mesmo salto, só que do Lá até o Fá, ó. Por que eu vou saltar do Fá? Porque como eu tô saltando, ou melhor, pode até ser um Mi também, não é problema. Pode ser um Mi. Porque daí eu vou fazer. Não, Mi não vai dar. A não ser que eu use o subdominante relativa, mas eu usei Lá. Vamos fazer ele vai saltar do Lá para o Ré. De novo, ó. Em vez de ser Sol, Ré, ele vai fazer Lá, Ré. Por que Ré? Ré é dissonância aqui no acorde subdominante, que é o Fá. E ele vai resolver aonde? É uma apogiaturinha que vai resolver no Dó, que é a quinta. Então vai ter o nosso ouvido ouve isso aqui como uma. Ah, de novo, é a mesma coisa. Como um padrãozinho melódico que a gente chama, um motivo melódico. Ele vai reconhecer. Porém, esse motivo, né, transposto, né? Transposto não, é variado. Porque uma hora ele está na tônica, outra hora ele está na subdominante. Olha só, essa é a lógica que vai gerando aí as possibilidades dos grandes compositores fazerem melodias. Bom, e aí depois ele faz isso aqui, aí eu vou fazer aqui uma bordadura, ó, chegar no Ré, que é a nota principal desse acorde, né? Fez a bordadura, essa bordadura vai lembrar essa bordadura aqui de novo, ó. São tudo padrõezinhos que eu estou repetindo, né? E aí, cheguei aqui, isso é o subdominante relativo, Ré é tônica, e aqui eu vou fazer a dominante. Na dominante, eu vou fazer uma. Deixa eu pensar aqui o que eu posso fazer nesse momento da dominante. Bom, aqui eu tenho tempo forte, certo? É o dominante. Quais são as notas possíveis? Dominante. Sol, Si, Ré. E o Fá entra. Lembra que a dominante, ela pode ter sua sétima, tá? É bem comum, mesmo nesse discurso onde a sétima a gente está considerando como nota fora, a dominante não. A dominante, por causa do trítono, lembra? É importante, né? Esse trítono vai resolver. Então eu posso fazer um Fá, por exemplo, né? Fazer essa melodia saltar aqui, ó. E aí eu faço uma antecipaçãozinha aqui, ó. E aqui, ou melhor, essa antecipação não, né? Aqui, ó. E aí, o que aconteceu aqui? Vamos lá, revisando. Eu toquei a nota Fá, que é uma nota importante nesse acorde. Depois toquei uma... Não vou pôr o Fá, não. Pera aí, eu vou pôr o Si. Si, que é a terça do acorde. Vai ser uma nota forte aí nesse momento. E aí ele vai fazer Si, Dó. Dó é nota fora do acorde, portanto é uma ornamentação melódica. Que tipo de ornamentação que está fazendo aqui? Ele está fazendo uma antecipação da nota que vem depois. Lembra lá a antecipação? Eu fiz uma antecipaçãozinha e terminei minha melodia. Tá? Então é um pouco trabalhosinho, não é? Mas vale a pena, vocês vão ver que é bem legal, que dá para criar muita coisa, dá para fazer muita coisa interessante. Você muda vamos dizer, a rítmica, você pode pôr outros motivos melódicos, pensar a mesma sequência harmônica, mas colocar rítmicas diferentes, que é o que foi conhecido lá no período clássico e romântico de variação, né? A ideia de tema e variação. Você tem um tema harmônico e que você cria variações possíveis dentro desse tema. É uma forma de estudar isso aí. Quem vai estudar composição vai trabalhar com esse tipo de coisa. Então, eu tenho a mesma sequência harmônica, a mesma ideia funcional dos acordes, mas posso mudar essas rítmicas, posso mudar o motivo, ter sensações diferenciadas aí. Então, ó, vamos ouvir aqui essa coisinha. Peraí, antes deixa eu dar uma aumentada aqui nas... Então, ó, ouça aí. Opa. Vai ter que... Peraí, só um instante. De novo. Muito
Muito bem, né? Deixa eu pegar um pouquinho mais lento aqui. Vamos por um andamento um pouquinho menor. Vamos por aqui uns 80 para ele. Tirar daqui. Agora vamos ouvir de novo. Muito bem. E aí a gente faz assim, pô, eu ouvi, não gostei bem, aquela parte podia ser diferente, né? Sei lá, aqui eu não gostei, aí eu, pô, esse Ré não tá legal. Mas eu posso pôr outra nota. Qual outra nota do acorde que seria no subdominante relativo? O Lá. Então pode ser o Lá, ó. Aí eu vou mexendo aqui, ó, construir e depois vou dando lapidadas. Certo? E assim por diante, né? É assim que a gente pensa para construir, tá? Construiu, fez a melodia, tá pronta, tá tudo funcionando com a sua função, porque a função já é essa coisa que não aparece na escrita, ela tá implícita, né? Agora eu vou montar os acordes, tá bom? Então, tônica. Essa tônica aqui, eu vou montar com mínimas, tá? Essa tônica, vou montar o acorde, a princípio, posição fundamental, tá? Dó, Mi, Sol. Vem aqui na clave de Fá, tá? Faço na clave de Fá os acordes. Dó, Mi, Sol. Aí depois ele vai para a tônica relativa, que vai ser, né? Acorde, eu vou pôr o baixo em fundamental ainda, né? Que vai ser o Lá, Dó e o Mi, né? Lá, Dó, Mi, ok? Tá muito grave esse Dó aqui, vou jogar ele para cima. Então, para não ficar, lembra, a gente viu lá acordes abertos, para não ficar tudo piadinho, não precisa, os acordes não precisam ser, né, de terças, principalmente na região do grave aqui, terças sobrepostas. Então é bem importante vocês conseguirem visualizar ele aberto. Aqui também, então para não ficar uma voz aqui solta, eu vou jogar esse Mi para cima, ó. Eu vou trabalhar com eles assim, tá bom? Abertos. Depois que a gente tem a tônica relativa, a gente vai para subdominante, que já pensa no baixo, ó. O baixo é a nota Fá, certo? E aí eu tenho Fá, Lá e Dó. Aqui tem o Mi, eu vou pôr esse Mi aqui no Lá, né? A nota Lá, pronto. É uma opção, né? Ah, muita gente pode falar assim, putz, mas não é legal fazer esses acordes assim, então... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer de outra forma, tá? Vamos fazer a linha do baixo separada, né? Fica melhor, tá bom? Então vamos fazer aqui da seguinte forma, ó. Só um instante. Que realmente fica melhor até para ver, né? Então eu vou ter sempre um baixo aqui separado, né, das notas dos acordes. Então aqui, depois que eu coloquei o baixo é Dó. Então eu vou pôr as notas aqui, ó. Sol, e aí eu posso repetir o Dó, né? Desculpa, aqui. Aí vai ficar Sol, Dó, Mi, beleza? Né? Uma inversão do acorde, portanto não está com o baixo invertido, porque o baixo está em Dó, tá? Então vamos fazer aqui agora. Eu vou ter esse acorde que vai ser o Lá menor. Então eu vou ter esse Mi vai ficar lá em cima, ó, aí fica mais próximo as vozes, fica melhor. E esse baixo aqui é um baixo em Lá. Depois eu tenho baixo em Fá, né? Que vai ser assim que ele vai ficar, esse baixo vai ficar aqui separado. Façam assim também, que eu acho que fica legal, né? O baixo separado das outras 3 vozes. Pensem em 4 vozes sempre, tá? E aqui nós temos, repitam, quando for repetir uma voz, esqueci de dizer isso, repitam preferencialmente a tônica, tá? É fundamental, melhor dizendo, do acorde. Então, aqui é um Fá maior, Fá, Lá, Dó, baixo em Fá. E seguindo em frente, nós temos a subdominante relativa, que vai ser um Fá, Lá e o Ré. O Ré vai mexer e esse baixo aqui vai ficar no Ré, tá? Eu vou pôr o Rézão aqui, gravão mesmo. E por fim, a gente vai ter a dominante chegando aqui, né? Tudo semínimas. A dominante vai ser o baixo em Sol. Aqui então, quais são as notas que vai ter? Sol, Si, Ré, certo? Então eu tenho Fá, Lá, que vai virar um Si, e aqui o Ré. Eu posso, já como tem o Sol aqui já, eu posso deixar o Fá, porque daí ele vai ficar
dominante com a sétima, né? Que é interessante, lembra? Fechar ele com a sua sétimazinha. E aí, fechou, ó. A gente chega no final, que é o acorde de Dó novamente. Finalizando a história toda, né? Qual é o acorde de Dó? Sol, Dó e Mi, né? E aqui o baixo, Dó, né? Então, beleza. Ok, gente? Né? Tô correndo aqui pra gente conseguir cumprir tudo. Mas montei os acordes. Então você tem que montar os acordes, né? Constrói a melodia primeiro a partir das funções, depois a partir das funções mesmo você já põe os acordes. Veja que eu não ornamentei os acordes, eu não inverti eles de forma nenhuma, nem usei tetras, usei tríades. Você pode usar tetras, se quiser, pode usar, é só acrescentar as notas que precisam aí no acorde, né? Lembra que é uma ornamentação harmônica. Você pode usar baixos invertidos se você quiser também, tá bom? Vai dar outra colorido para a sua harmonia. Isso é melodia. Mas está aí a nossa pequena composiçãozinha. Vamos ouvir. Certo? Veja bem, não estamos trabalhando a ideia estética aqui, né? Não é tipo, mas isso está bonito, eu queria que essa música fosse uma coisa que lembrasse a primavera, ou que lembrasse o sentimento de nostalgia, ou algo que fosse poderoso. A gente não pensou nessas questões, né? Até porque quando pensa nisso, a gente tem que trabalhar uma outra área que não é a área que vamos trabalhar aqui. Aqui é só fazer as coisas funcionarem. Por que, que elas funcionam, né? Por que, que eu coloquei o acorde tônica aqui? Por que, que a nota sol está aqui? Por que, que aparece esse ré aqui, já que esse ré está fora do acorde, né? Quando a gente ouve uma música, por exemplo, você fala, nossa, mas esse ré está fora do acorde. Né? Por que que tá funcionando aqui, tá certo? E assim por diante, ó. Por que, que esse si funciona aqui nesse lá menor, né? Porque está com uma apogiatura. Então tudo isso vai construindo para a gente a consciência de uma lógica, vamos dizer assim, universal do funcionamento dos sons. Universal não, mas uma lógica tonal do funcionamento dos sons, tá? De suas regrinhas, ó, quando acontece isso tem que fazer isso aqui está aqui por causa disso, porque isso é consonância, dissonância. A ideia de consonância e dissonância está regendo tudo isso. A ideia de função, né, para dar a ideia de começo, meio e fim, ó, onde começa, que vai construindo um caminho até chegar no fim. Então, tudo isso daí a gente trabalhou, tá certo? Fiz uma cadência completa no final aqui, ó, para construir esse movimento. Poderia ser uma cadência perfeita. Eu poderia construir uma cadência aqui no meio de engano, tá certo? Aquilo tudo que a gente viu lá. Isso tudo são consciências na hora de pensar aqui nas funções que eu vou usar para construir, tá certo? Então, veja como é engenhoso, né, gente? É muito engenhoso, mas tem lógica. Não é uma coisa só dessa parte de ficar imaginando ou só do empírico que a gente chama, da sensação. Mas tem lógica, é matemática também, está muito claro. E a matemática ajuda a gente a resolver esses problemas aí. Né? Então, vamos ouvir mais uma vez. Okay? Certo? Aí, por exemplo, por exemplo, por gosto, eu não gostei dessa repetição aqui, vou fazer uma outra coisa nela, né? Eu vou pôr um si aqui, né? Que nesse vai ser, em vez de fazer a apogiatura no ré, eu vou fazer uma apogiatura no si subindo para o dó. Ó. Já ficou melhor, já gostei mais. Então, é isso que a gente faz, né? Se você tem o software, você tem essa capacidade, essa possibilidade de ouvir e falar, putz, não gostei dessa nota, vou mudar ela um pouquinho, vou considerar ela tal, vou pôr ela como consonância, vou pôr ela como dissonância. Eu sempre brinco que é que nem um marceneiro quando está fazendo uma mesa, né? Ele terminou a mesa, ele ainda olha e fala assim, tá faltando alguma coisa, vou dar uma lixada aqui, vou mexer ali. Compor no fim é isso, tá certo? Mas é essa sensação, é essa coisa que a gente pensa, mas é também a lógica, tá vendo? Ó, tudo que eu fiz aí, antes de ouvir, eu escrevi, né? Coloquei a partir da lógica. E veja como não tem nada soando ruim, tá tudo soando bem. Por que que soa bem? Por que que funciona? Principalmente a coisa do funcionar, né? Porque está tudo regido por essas lógicas que a gente vem aprendendo aí, né? Escala, campo harmônico,
função, cadência, notas ornamentais harmônicas, notas ornamentais melódicas e um monte de coisas aí, tá bom? Então é um exercício para vocês trabalharem esses assuntos aí. E aí depois a gente faz algumas correções, tá ok? Você pode também e deve me dizer o que você pensou, tá? Ó, por exemplo, aqui eu estou pensando uma nota de, como é que se fala? Uma apogiatura. Então você pode vir aqui em cima dela, colocar aqui a sigla da apogiatura. Ó, isso para mim é uma apogiatura. Então eu já coloquei. Isso aqui é outra apogiatura. Aqui tem alguma nota, tipo assim, opa, isso aqui é bordadura. Então eu vou lá e coloco BD para ela. Bordadura, é uma análisezinha, né? Tá certo? BD. Aí a gente está olhando aqui tudo, além das funções, eu estou olhando também as notas ornamentais, como é que você pensou as notas ornamentais, tá certo? Beleza? Fica mais organizadinho, você também organiza mais na sua cabeça quais são as notas ornamentais que você usou, quais que você não usou, tá bom? Bom, agora para finalizar, façam as suas ideias. Eu quero 5 compassos. E aí, no último compasso é obrigatório, tá? Eu vou dar como obrigação, não é que é obrigação da música, não. É nesse exercício. Eu quero a tônica no final, para dar a sensação de fim no fim dessa frase, para ela chegar no final. Agora, o começo pode começar na tônica, pode começar na dominante, pode começar na subdominante. Você que vai me dizer, tá? E você vai criar, como eu expliquei aí. Agora, se você achar que não, putz, eu não consigo pensar nisso, pode copiar essa daí. Copia essa sequência de função, não tem problema nenhum. Agora, muda o quê? Muda o ritmo, tá certo? Muda as notas, muda isso daí, tá? Que você vai fazer uma variação em cima do meu tema harmônico aí, tá bom? Tamo junto, então façam e me mandem, tá? Escrito no caderno ou, se você tiver o programa, salva o arquivinho e me manda, vai ser mais legal ainda. Abraço e até a próxima aula. Valeu!